Nesse fim de semana temos eleições legislativas na Argentina. São eleições bastante importantes e que podem ser um marco aí no destino do governo Milei. Nós acompanhamos no noticiário internacional nesses últimos dias a busca por ajuda e o recebimento desta ajuda financeira por parte dos Estados Unidos, às vésperas desta eleição. E para a gente entender o contexto de tudo isso, até a relevância desta eleição que teremos agora, nós convidamos a Janaína Figueiredo, que é repórter especial de O Globo em Buenos Aires. Janaína, quero agradecer a sua gentileza de estar conosco aqui mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Sempre um prazer conversar com vocês. E temos mesmo uma eleição muito importante, como você dizia, Milton, pela frente. Enfim, estou aqui para ajudar a esclarecer o contexto. E por que essa, sendo uma eleição legislativa, impacta tanto o governo Milei? Milton, porque o governo Milei, ele chegou com muita força, né, como todos sabem, mas essa força vinha essencialmente do apoio popular, né? Ele foi eleito com 56% dos votos e essa era a grande fortaleza de Milei. Mas ele era, né, um outsider na política, com um partido muito novo, sem presença nacional e com uma presença muito pequena no parlamento. No primeiro ano de governo, ele conseguiu contornar essa dificuldade com o apoio do que aqui é chamado de oposição dialoguista, né? A oposição que aceitou dialogar, negociar com Milei e aprovar leis que eram importantes para ele no primeiro ano de governo. Mas isso mudou radicalmente nesse segundo ano que ele termina no dia 10 de dezembro e começa ali o terceiro ano. Por que mudou? A narrativa do governo é de que a oposição começou a ver que o governo estava dando certo, principalmente em matéria econômica, porque conteve a inflação, e começou a boicotar o governo no Congresso para impedir que Milei continuasse se consolidando. A narrativa da oposição é muito diferente. É de que Milei não cumpriu acordos, não cumpriu o que foi negociado para ter esse apoio, traiu pessoas que o ajudaram a chegar ao poder, por exemplo, o ex-presidente Maurício Macri, e tratou a oposição, como também amplos setores da sociedade, inclusive a imprensa, de uma maneira muito agressiva, né? O presidente Milei tem um perfil autoritário, ele é violento, às vezes, no discurso, e a oposição começou a colocar limites ao presidente no Congresso. E aí mudou radicalmente. Esse ano, Milei não conseguiu aprovar nada no parlamento. E pior ainda, ele vetou algumas leis que foram aprovadas, por exemplo, sobre orçamento universitário, e o veto do presidente foi derrubado no Congresso. Então, você tem aí um cenário de dificuldade de governabilidade na Argentina. O resultado dessa eleição, que eu diria que já virou um plebiscito sobre o governo de Milei, vai mostrar para os argentinos, para os mercados e para Trump, que você mencionava, né, a ajuda dos Estados Unidos, se Milei é capaz de reverter esse cenário. Então, realmente, é uma eleição que vai mostrar, sendo muito honesta sobre o que se diz aqui na Argentina, a capacidade de Milei nesses próximos 2 anos e se é que ele vai conseguir completar o mandato, porque isso se discute aqui na Argentina, Milton. E, Janaína, o que as pesquisas mostram em relação às possibilidades de resultado deste domingo? Olha, Cássia, as pesquisas, elas oscilam, né? Nas últimas semanas, elas vinham mostrando um cenário adverso para o governo, lembrando que numa eleição regional na província de Buenos Aires, em 7 de setembro, o governo sofreu uma surra e o peronismo venceu por quase 14 pontos de vantagem em relação ao governo, sendo que a líder questionada, mas ainda líder, Cristina Kirchner, ex-presidente, está presa, condenada por corrupção. Foi realmente um cenário, um resultado surpreendente. Para o próximo domingo, a maioria das pesquisas mostra ou um empate técnico, o que seria, né, um empate técnico entre o governo e todo o peronismo somado, porque o peronismo está
dividido, né? Tem o pessoal do kirchnerismo, mas tem outros peronismos, tem governadores que se aliaram para ser em oposição ao governo, ou outras pesquisas mostram o governo uns 3, 4 pontos abaixo do peronismo. Não tem pesquisas mostrando o governo na liderança. E Janaína, a ajuda financeira dos Estados Unidos, de Donald Trump, de alguma maneira impacta na popularidade do Milei ou impactou? Milton, eu diria que não. Eu diria que não, porque isso não está se refletindo nas pesquisas que estão circulando. A intenção do Trump, eu acho que foi principalmente acalmar os mercados, né? Não tanto conseguir votos para o Milei, até porque o Trump tem uma rejeição muito alta na Argentina. Ele não é uma figura popular aqui na Argentina. Ele entrou em campo, até um pouco a minha coluna hoje no Jornal Globo, né, perguntando se Trump pode salvar Milei. Ele entrou em campo num momento de uma corrida cambial complicada, faltando menos de um mês para a eleição, e num cenário no qual a Argentina não tem recursos. Trump até foi muito explícito quando disse que a Argentina está morrendo, né? Na verdade, o que acontece a Argentina não tem recursos para pagar os seus vencimentos da dívida. Sem a ajuda dos Estados Unidos, a Argentina ia direto para um novo calote. Agora, isso eu acho que acalmou em termos os mercados, porque continuam nervosos, há uma falta de confiança no presidente argentino muito grande, mas eu não diria de forma alguma que ele conseguiu votos com isso, Milton. E aí você já citou aqui, eu vou lembrar e deixar o convite, tem mais análise da Janaína Figueiredo na coluna da edição de hoje do Jornal Globo, você tem acesso lá no site também. Muito obrigado, Janaína, um bom dia para você. Bom dia para todos. Até mais. Janaína Figueiredo é repórter especial do Globo, em Buenos Aires, conversou com a gente, contextualizando esse cenário da eleição que teremos no fim de semana.